Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa com mensagens, hinos e orações em seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Evangelho de João 16, no verso 7 até o 14. Amém? Deus abençoe todos vocês que vieram, se esforçaram. Por certo, Deus vos recompensará. Que nos diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito de vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Feche os olhos, por favor, e vamos invocar o Espírito de Deus. Vamos orar neste momento. Pai Santo e Eterno, nós, como pessoas indignas, abrimos o livro sagrado, pedimos o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos dê, Senhor, o Espírito que dá paz, o Espírito que reina a paz, que reina o amor, que reina o perdão, que haja domínio, Senhor, destas coisas no nosso coração, que
que nós possamos estar capacitados para amar os nossos perseguidores, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Que nesta hora, Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos para o Senhor aceitar o nosso culto, receber, Senhor, as nossas vidas. Senhor, falar, Senhor, com o Teu povo através da Tua palavra, que vai ser ministrada. Que o Teu Espírito, Senhor, sonde os corações, os rins, e traga, Senhor, a Tua presença nesta noite, cada semente eleita, cada filho que está longe, que está perto. Que o Teu Espírito, Senhor, vá de encontro buscar, Senhor. Senhor, dá um espírito de paz para as crianças, para os pais, para as esposas, nesta hora de cura divina, de libertação. Nesta hora, Pai, nós pedimos que o Senhor, aleluia, cercamos a mesa do trono da graça, pela fé no sacrifício vicário, perpétuo e eterno, que foi o sangue derramado no Calvário. E as nossas vidas dependem desse sacrifício. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos digam amém, Jesus. Sentai-vos. Amém. Estamos felizes. Nós temos tido cultos proféticos. Cultos proféticos. Amém? Captem o que está sendo pregado, ensinado, para que você possa ser beneficiado. Eu queria dizer para você que nós estamos num culto de adoração ao Deus monoteísta, que não é a Assembleia de Deus, que não é a Igreja Católica, aqui não é a Igreja Testemunho de Jeová, não é Adventista, aqui é o Tabernáculo da Fé. O Tabernáculo da Fé, ele está situado no Velho Testamento, porque ele foi edificado por Moisés. Moisés viu no trono da graça como é que ele era. Então Moisés instituiu o Santo do Santo, aqui onde eu estou, o Santo onde vocês estão, e o pátio exterior, que é o pátio consagrado a Deus. Bem, e depois então, Davi, ele construiu um protótipo, porque ele viu como é que Moisés fez, onde é que ficava a arca da palavra, onde é que ficava o sacrifício do sacerdote e onde é que ficava o átrio exterior. Davi fez aquilo que Moisés viu, e depois Salomão então edificou aquele templo, que foi o templo de Salomão, os 3 átrios. E o Senhor Jesus, ele veio e disse: eu sou o caminho, átrio exterior, a verdade, átrio interior, e a vida, Santo dos Santos. Se você pensa que não precisa de Deus, você está perdendo tempo aqui dentro da igreja, irmão. Se você vem assim, então eu vou lá, eu passei dele, você não devia vir no culto. Se você vir aqui e você, Senhor, eu preciso, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Eu tenho gente que depende de mim, tem pessoas que eu amo. Pode ter certeza que Deus, ele vai cuidar de tudo isso. Agora, o profeta de Deus, na mensagem Deus em Simplicidade, então, ele instituiu através da comissão ordenada pelo anjo do Senhor, o tabernáculo. Veja bem, ó, a ordem, a música e a liberdade do pregador. Tão lindos os hinos que as irmãs cantaram, o conjunto cantou. Nós poderíamos aqui trazer pessoas aqui para fazer barulho, fazer muito barulho e tocar e... Nós estamos aqui, irmão, na mesma unção de Davi. Davi tocava harpa e o demônio deixava Saul. Davi tocava harpa e o demônio fugia de Saul. Davi tocava harpa e a depressão fugia. E quando nós cantamos: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Por quê? Foi na cruz, não tem demônio do fundo do inferno alojado, nenhuma região do corpo humano que ele resiste. Não tem, irmão, não tem. O diabo, ele quer acabar com esses hinos. Agora, a Bíblia diz que havia 2 homens presos na prisão, em Atos 16, no verso 30, Paulo e Silas. E eles cantavam, não tinha luz elétrica, não tinha cadeira boa para sentar, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone.
Eles cantavam o salmo. E ali estavam cantando o salmo. E veja, veio um poder tão grande no louvor deles, que o anjo desceu do céu e deu um terremoto. Terremotos, presos saíram para fora. E o carcereiro olhou, pegou a espada e foi se matar. E quando foi se matar, o apóstolo Paulo disse: não te faças tal. Nós temos tudo aqui, ó. Não somos bandidos. Que hino tremendo que fez com que o anjo do Senhor descesse do céu e entrasse dentro do cárcere. Pode ter certeza, muitas pessoas estão encarceradas, precisam cantar esses hinos. Tiago, capítulo 5, no verso 14, ele disse: está alguém aflito? A receita: ore. Ele não disse assim, ó, está alguém aflito? Discuta, briga com o marido, briga com a mulher, briga com o vizinho. Não. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Não são todos os louvores que são dirigidos à divindade de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E ali está falando que o louvor da nação de Israel, o inário, é o salmo. Há um poder, há uma direção de Deus para fazer isso, né, irmãos? A Deus abençoe todas as irmãs que se submetem à irmã Sani, né? Para cantar nós temos o teclado. A pessoa que quer cantar, ela deve ensaiar. O profeta disse: assim como Deus teve um povo no Velho Testamento, Deus tem uma igreja, Deus tem o Espírito Santo marchando com ela. Foi para isto que Deus deu o Espírito Santo. E intelectuais se levantarão, sempre tem feito, mas Deus tem uma minoria em algum lugar. Deus tem uma igrejinha que seguirá em frente com o batismo do Espírito Santo para proclamar a luz. Eles serão aqueles que através do seu testemunho julgarão o mundo. Jesus disse: bem-aventurado os puros de coração, eles verão a Deus. Os santos julgarão a terra. Nosso testemunho do batismo do Espírito Santo e do poder de Deus e uma vida santa trará julgamento contra esta cidade. O profeta disse: eu gostaria de dizer, nesta ocasião, sabendo que as pessoas se agarram às suas palavras, elas se agarram às palavras do seu pastor. E naturalmente eu tenho sido um pastor, e elas se agarram às palavras de um pastor, exatamente como estivesse entre a morte e a vida. Elas se agarram às palavras do seu sacerdote, exatamente como que se fosse morte e vida, naturalmente. O pastor é o sacerdote. O pastor realmente é um sacerdote. Ele é o intercessor. O homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente a verdade para o seu povo. Agora, irmãos, aqui diz assim, ó, a Bíblia é um livro perfeito quando ela vem interpretada pela linha correta. Diz assim, ó, quando ele vier, ele não está falando dele, mas está falando dele, ó, da coluna de fogo na cabeça do profeta. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual é o pecado? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Da justiça, veja bem, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O irmão Robson falou, primeiro culto, primeiro dia da semana, domingo, e é o primeiro culto. Se chegar alguém a partir desse momento no culto, ele já perdeu uma grande parte de bênção. E ele disse, do pecado porque não creram em mim. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre
vós. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado e não condenado. A Bíblia é um livro perfeito, irmão. Por quê? Porque o diabo vai ser condenado no trono branco, mas ele está julgado. Veja bem, quando a pessoa fica no presídio, ela está julgada. O delegado colocou ali, mas ela não foi na presença do juiz ainda. Tem que ir lá na presença do juiz para receber a sentença. A sentença do diabo é o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Aleluia! Que ninguém vai para o lago de fogo, não. Agora Jesus disse: ainda tenho muito de vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier a coluna de fogo, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e a vos anunciará o que há de vir. Deus mandou a coluna de fogo. Atos 3:21 diz: convém que o céu se contenha até os tempos da restauração de tudo que Deus falou pela boca dos seus profetas. Jesus, ele era Deus, profeta, Deus em carne humana, o maior de todos os profetas. Mas ele ainda continua falando por meio do seu profeta nesta era, porque ele prometeu que quando a coluna de fogo viesse, ela ia nos guiar em toda a verdade. Então, pecado, qual é o pecado? Credo, dogmas, não terá domínio sobre vós. Você veio aqui para adorar o Deus, irmão. Vocês vão ver aqui para adorar um santo Jesus Cristo. Você veio aqui para adorar o Deus formado em carne humana. Não é o santo da Igreja Católica, a segunda pessoa da Trindade, mas é a divindade expressada em carne humana, Jesus Cristo. O profeta tinha que revelar esta profecia. Ele disse assim, ó: quando o Espírito da verdade chegar, ele te ensinará todas as coisas, seja o que for que lhe ensinar, lhe trazendo todas as recordações. Ele mostrará coisas que virão. Presta atenção nisso aqui que eu vou explicar para você, ó. Tempo acabou, irmão. Ah, mas eu tenho um projeto, eu vou... Não. O projeto é lá em cima. Tempo acabou. Sabe quando é que o tempo acabou, que se cumpriu esta profecia? No dia 28 de março de 1963. Tempo acabou. Jesus disse que o tempo seria abreviado por causa dos escolhidos. E lá em Atos 3:21 diz, ó: convém que o céu, para os anjos, Deus espere até que viesse o tempo da restauração. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Onde é que está o teu prazer, irmão? Onde é que está o meu prazer, irmão? Ele veio restaurar todas as coisas. Aleluia! E ele disse: ele mostrará coisas que virão. Ele vindicará cada palavra desta Bíblia com sinais e maravilha. Tudo que Deus prometeu na Bíblia. Se você se libertar de cada credo e cada dogma e segurar sua vida na palavra, Deus está obrigado a cuidar de sua palavra. Ele falou para Jeremias, Jeremias 12, Jeremias, eu velo, eu cuido da minha palavra. Isso aqui dá prazer. Não tem nada no corpo humano que pode te dar prazer como você vir na igreja adorar o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada. O profeta disse: Deus é um Deus soberano. Quem poderia dizer a Deus como fazer as coisas? No princípio, quando havia somente Ele. E se temos vida eterna, há somente uma forma de vida eterna. Esta é de Deus. Se temos vida eterna, nós estávamos com Deus então. Uma parte de Deus nós éramos, seu atributo. Nós somos agora seu atributo expressado em carne humana. No princípio era o verbo é um pensamento expressado. Então éramos seus pensamentos, então expressados na palavra, e se tornou o que nós
somos. Esta é a razão de nossos nomes terem sido colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E se não esteve ali desde antes da fundação do mundo, não estará ali. Jesus veio redimir todos aqueles cujos nomes estiveram naquele livro. E ele sabia que aqueles estavam com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Conforme Apocalipse 13:8 diz que adoraram a besta todos aqueles cujos os nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não foi morto há 2000 anos atrás, irmão. O plano de redenção foi elaborado por Deus na eternidade. Agora, o profeta disse: veja o que isto faz. Esta palavra não pode se organizar. Se ela se organizar, não pode se reproduzir a Cristo novamente. Eles podem ter oral hobbits e tudo mais por todo o país. Isto não pode se reproduzir Cristo novamente. Ela se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie de mula. Veja, meu irmão, a mula não gera. A mula é filha do burro com a égua. E a mula só serve para carregar peso. Ela não tem genealogia. Não importa quantas injeções ele receba e quantos afazeres espirituais tenha, o que quer que tenha, vocês são adultos, vocês sabem o que eu estou falando. Não importa quanto marido e esposas tenha, e o que jamais seja, e quantas irmãzinhas erga aí fora, e pequenas igrejas e organizações, isto não pode produzir um reavivamento da palavra novamente. Está terminado, cruzou o mundo. A palavra de Deus não pode reproduzir a Cristo novamente. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento. E caso se organize, morrerá também. Isso mesmo, não pode se reproduzir a Cristo. Porque é um híbrido, e o híbrido não pode reproduzir a Cristo. Agora o profeta disse: e tínhamos falado acerca da palavra predestinado. Isso faz tantos deles tropeçarem. E a palavra de Deus, ele usa, porque somos predestinados pela palavra de Deus. Quando você é predestinado, isto tem de acontecer. Porque é isso. Deus ou escolheu você porque ele sabia desde o princípio o que você ia fazer. Aleluia. Não deixe que o diabo pulverize sua mente com sua instrução de veneno. Você tem que ser moderno. Você não tem que ser nada senão um filho ou uma filha de Deus. Se você nasceu da palavra, se você toma uma semente, uma boa semente, e pulveriza com o veneno de Satanás, isto a matará. Isto arruinará a influência da palavra de Deus na sua vida e impedirá de você reproduzir Cristo novamente. Se lhe dizem, você tem que fazer isto, ora, as outras moças fazem, os outros homens fazem, não creia nisto. A tua influência é Cristo, é a palavra, irmão. Mas todo mundo faz. Mas quem é que está submisso? Quem é que está sujeito? Quem é que tem temor? Quem é que vive para Deus? Quem é que é temente a Deus? Ele disse, os outros homens fazem. Não creia nisto. Isto arruinará a influência de Deus, de sua palavra sobre você. Se você não esteve em Deus, na mente de Deus, se você crer na mensagem, a presente mensagem do dia, é uma vindicação dela. A razão por que você está aqui assentado nesta noite é porque você foi predestinado por Deus para sentar aqui. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria estado na rua talvez bêbado, adulterando, roubando e assim por diante.
mas você foi predestinado por Deus para estar aqui. Não tem como tu fugir, irmão. E se tu tentar fugir, Deus vai atrás. Se eu tentar escapar, Deus, o profeta diz que ele manda o cão, cachorro, chamado diabo atrás de mim. Não vai dar nada certo. Mas se você foi predestinado por Deus para estar aqui, você não tem como evitá-lo. Você tem um pai e ele é Deus. E você era uma semente na mente de Deus e agora expressada em carne humana. O profeta disse: esta pequena igreja, creio que é um dos melhores grupos de pessoas que há na terra, que vem a este tabernáculo. Mas voltando dia a dia, reunião em reunião, tenho visto uma grande necessidade nele. A necessidade de um enchimento, uma consagração de uma vida mais profunda, de caminhar mais perto de Deus. Estamos felizes em lhes trazer para dentro e termos companheirismo ao redor da palavra de Deus. Veja bem que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. Estão dentro da igreja, os parentes, os vizinhos, com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João 3,8 diz: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, na minha vida e na tua vida. Eu vou desenhar aqui o quarto do profeta. O profeta disse: outra noite, à meia-noite, minha esposa e eu, depois de estarmos acordados, orando, falando ao Senhor sobre um pequeno móvel na frente do nosso quarto, com 2 Bíblias abertas, nós nos consagramos de novo a Deus para um serviço completo que renderíamos nossas próprias vontades, nossos próprios pensamentos. E todas as coisas, e cada pensamento negativo, para servir ao Senhor, nossas próprias vontades. Veja bem, ó, tem coisa que você tem que sacrificar. Você quer ser abençoado, quer trabalhar na obra, quer trabalhar para Deus, quer ser usado por Deus, só vai funcionar, irmão, se você colocar a tua vida como sacrifício no altar. Senão, não vai funcionar. O profeta tinha problema, ele é mulher, o ser humano tem problema, o ser humano é complexo, a mente do ser humano é um campo de batalha, a boca, tem muita boca que sai espada, sai juízo. Deus nos livre de ter esses espíritos. Nós nos consagramos de novo a Deus para um serviço completo que renderíamos nossas próprias vontades. Senhor, não deixa eu fazer a minha própria vontade. Mas eu não. Culto é culto, igreja é igreja, Deus é Deus. O que é de Deus é de Deus. Aleluia, tem que dar para Deus. Eu sou ovelha, tem que obedecer. Tem que obedecer, porque o profeta diz que a obediência em toda a palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Atos 5,32 diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. O irmãozinho ligou para mim agora: pastor, é assim, eu não fui no culto ontem, não, Pedro, irmão, eu não sei nem se eu tenho condições de orar por ti, porque tu não fosse, porque ficasse bebendo, e tu tá perto. Pastor, pois é, irmão, eu tô ocupado, tô indo pegar irmãos em casa, tô me preparando para o culto, tu estás me atrapalhando, já tá com problema com Deus, sério, então dá licença que eu tô ocupado. Eu não tenho tempo para ficar mexendo nessas coisinhas assim que tu queres mexer aí, com fofoquinha, com coisinha. Não sei, eu sou sincero, não vou conseguir tão cedo orar por ti, porque tu não quer ir. Pode ser que eu ore, né, irmãos? Mas eu oro para Deus tratar com ele. Senhor, eu tentei carregar nas costas, mas ele fugiu. Eu fiz de tudo, Senhor. Eu busquei, eu lutei. Eu orei, dei bom testemunho, ajudei. Ele não quer, ela não quer. Mas o profeta disse, nós nos consagramos de novo a Deus para um serviço completo que renderíamos nossas próprias vontades e todas as coisas.
E cada pensamento negativo para servir ao Senhor Jesus Cristo. Agora o profeta disse: as pessoas estão espiritualmente tão cegas hoje, ainda que Deus, que o Senhor desça no meio do povo e faça qualquer coisa, e as coisas que ele prometeu. Vejam, Deus não tinha que mostrar sinal nenhum, simplesmente revelar a palavra já era para nós entrar em desespero, irmão. Porque a única via de escape para nós é receber Deus por intermédio de sua palavra. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 2: como escaparemos nós, se não atentarmos, esforçarmos para recebermos esta tão grande salvação? Elas estão espiritualmente cegas, não conhecem a Deus, não conhecem seu grande poder. Agora nós notamos que fizeram isso nos dias do Senhor Jesus e ainda fazem hoje. Deus os cega, ainda fazem hoje. Deus os cega. Isto não está bem à vista para que todas as pessoas possam ver. Jesus agradeceu a Deus por ter escondido isto dos olhos dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos, que os tais aprenderiam. Pense no Deus Todo-Poderoso, assentado em sua própria palavra, com poder para cegar o rico e o imprudente, e estudantes educados, cegar os seus olhos para que eles não o vejam. Deus assentado em sua própria palavra. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Cegar os seus olhos para que eles não vejam e abrir os olhos dos pobres e letrados. Isto foi exatamente o que ele fez. Aqueles sacerdotes, escribas, porque está escrito que ele faria aquilo. Deus cegou seus olhos para que nós pudéssemos ter uma chance. Observe, eles não podiam ver, não importa quão estudiosos eles eram, quão bom sacerdote eles eram, o que eles haviam feito, eles continuavam a não poder ver isto. A festa das trombetas, o irmão Branham disse que quando os judeus disseram assim, ó, isto era expiação, que não aconteça nada disso com ninguém daqui, né? Eles vão dizer, era isto a expiação? Era isto a expiação e nós ficamos, não aceitamos. Observe, eles não podiam ver, não importa quão estudioso, quão bom sacerdote eles eram, o que eles haviam feito, eles continuavam a não poder ver isto, porque eles estavam cegos. Jesus disse, vós sois guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Guia pastor. Eles estavam cegos. A visão deles estava, a visão natural estava 100% boa. Porém, fisicamente estava boa, mas a visão espiritual. E o pior cego que tem é o cego espiritual, que não consegue ver o fim do mundo e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a profecia para esta era, para esta hora, diz assim, ó. Logo depois que o Espírito Santo veio, ó, o Espírito Santo veio, tá? Não vai pensar que o Espírito Santo, nós estamos pregando aqui para a noiva de Jesus Cristo, é o material mais seleto, mais puro, mais divino, mais tremendo, mais sobressalente que tem, é falar essas palavras aqui. Arrepiar, tremer, dom de cura divina, nós temos aqui, expulsar demônios, vem endemoniado aí, ver se ele entra aí. Tem isso aí, vocês sabem, não é isso que nós estamos falando. O batismo do Espírito Santo, irmão, para a noiva é silêncio. A Virgem Maria, ela estava grávida em silêncio, ela não sentiu sensação. Simplesmente o Espírito Santo veio, gerou o óvulo e gerou a hemoglobina. Não tinha nada de Maria dentro do ventre. Você crê nisso? Quem gera o óvulo é a mulher, a hemoglobina é o homem. Não tinha óvulo de Maria, tá? Você crê nisso? O profeta disse isso. Se Jesus tinha algum parentesco, por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne humana, Deus. Quando a Maria veio dizer, meu filho, diz que tem eu contigo, mulher, filho de Deus,
Ele viveu através das 7 eras da igreja como filho de Deus. Agora no milênio será filho de Davi, no trono de seu pai. Agora lembre-se, como filho de Deus, na era de Laodiceia. Eles o colocaram para fora, mas ele prometeu que em Lucas 17:30 ele seria revelado novamente através do ministério do Filho do Homem. Deus mandaria o profeta. E a Bíblia diz que a era de Laodiceia ela é cega, nua, desgraçada e as pessoas não sabem. Você poderia dizer assim, ô pastor, mas tem que avisar as pessoas. Daí acho que nós não avisemos. Nós temos um programa na rádio, irmão, que ele passa em torno de 80 mil pessoas. Aqui, ó, era para nós estar com o exército aqui nas ruas, aqui, um estádio no centro, não. Esse evangelho aqui, ele é puro. Esse evangelho aqui somente para quem é eleito, escolhido, não entra. Denominacional, ismo, pentecostal, é para a noiva eleita. Agora o profeta disse, eu creio que temos a verdade. Eu estou tão satisfeito com isso. E eu creio, a casca está se separando do trigo. Veja, como que a casca está se separando do trigo? O trigo é Cristo, Cristo é a palavra. Veja, ó, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o curso deste mundo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Efésios 5,14 diz, desperta tu que dorme dentre os mortos. Onde é que o morto dorme? Na cama? Não, sepulcro. E Jesus disse, chegará a hora em que todos que estiverem nos sepulcros, nas religiões, irmão, presos em denominação, presos no ismo, ouvirão a sua voz, ouvirão a voz do Filho de Deus. Qual é o sepulcro que eu estava, irmão? Qual é o sepulcro que você estava, irmão? Ele disse, ó, desperta tu que dormes dentre os mortos, lá naquele sepulcro denominacional, lá naquele sepulcro católico, lá naquele sepulcro pentecostal, lá naquele sepulcro cheio de serpente, de ismo, que são demônios em carne humana, não são irmãos, demônios. Jesus disse, ó, que eles eram demônios, devoradores da casa da viúva. Viúva é mulher, e mulher representa igreja, igreja sem pastor. E eles ainda fazem mais. Eles pegam o cartão de crédito, pegam o dinheiro, devoram a casa da viúva e mantêm cativa. Sabe o que é? Preso. Presa. Profecia. Prende a pessoa, sabe com o quê? Com calúnia, defamação, fofoca, mentiroso, terrorismo. Mas o profeta disse, ó, o trigo está formado. Ô trigo, Deus te abençoe, trigo. Veja como que a casca está se separando do trigo. Mas o trigo tem que estar na presença do sol, do Filho de Deus, para amadurecer. Nós estamos na presença, irmão, de Jesus Cristo. Este é o sol da justiça. Esta é a coluna de fogo. O que eles disseram? Fale Moisés e não Deus conosco para que não morramos. Mas ele disse, mas o trigo tem de permanecer na presença do Filho para amadurecer. É por isso que estamos aqui, amigo. Permaneça na presença do Filho de Deus, até que o nosso grupinho de pessoas aqui se torne tão amadurecidos para Cristo, que se torne o pão na mesa dele. Sabia que você alimenta Deus nessa noite ou não? Com o quê? Sabia que Deus te alimenta? Com o quê? Você come a palavra, está comendo a palavra, está digerindo a palavra. E o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 3, verso 15, diz assim, ó, que o alimento sólido, a palavra sólida é para aqueles que têm os sentidos, intestino exercitados. Ah, mas por qualquer coisinha fica braba, por qualquer coisinha, meu Deus, isso é para mim não, irmão, isso é para nós. Mas ele disse, ó, até que se tornem tão amadurecidos para Cristo, que se torne o pão na mesa dele. O profeta disse, é isso o que eu quero que vocês façam. Agora veja bem, ó, Deus nos alimenta com a sua palavra. Em contrapartida, Deus ouve as nossas orações e as responde. E nós louvamos a Deus. E o profeta diz que ele se alimenta com o nosso louvor. Deus tem que encontrar alguém
que ele possa colocar sua confiança. E eu decidi a minha vida, irmão, eu sou pastor. Deus me chamou para o ministério de pastor. Ah, mas não quero. Pessoas estão se metendo na política, não é o nosso caso aqui, mas pessoas estão se metendo na política, pegando gasolina. A política, irmão, está lá em Mateus 4:10. O diabo disse para Jesus: todos os reinos do mundo são meus, e eu dou para aqueles que me adorarem. Então, quando ele acha tal homem, no qual pode colocar sua confiança e seu poder, um homem que seguirá o caminho, que permanecerá no mapa, irá adiante até que ele chegue ao lugar de poder. A fé o guiará aquilo, porque ele tem fé na palavra. Isto o dirigirá para a promessa, e a promessa o dirigirá para o poder. Poder, vejam, o poder não é de você querer, é nós mesmos conquistar nós mesmos. É você conquistar a si mesmo. O profeta disse na mensagem: humilha-te. Você saber ouvir e dizer: realmente estou errado, eu preciso melhorar, eu acho que não, é verdade. Agora disse, ela o dirigirá para o poder, e o poder dirigirá para a promessa. Então, quando ele recebe a promessa e começa a manifestar o poder, isto cega os olhos dos incrédulos, do morno, mas morno e cheio de credos. Isto é exatamente correto, mas isto revela luz no coração do eleito. Aquele que está em Cristo, Cristo, palavra, nova criatura é. Quando esta coluna de fogo, irmão, ela desceu no Rio Oraio, em 1933, o profeta batizava a 17ª pessoa no Rio Oraio. Aquela coluna de fogo desceu como um sol, luz corambar, e ela disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, eu te envio com uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Você está feliz? Você está na vinda de Cristo, está no processo do arrebatamento. No ministério do Senhor Jesus, teve 3 etapas no ministério dele. A primeira etapa do ministério do Senhor Jesus foi discernindo os espíritos. Depois foi curando os enfermos, expulsando demônios. E a terceira etapa do ministério do Senhor Jesus foi doutrina. Veja bem, João 6 nos diz que a multidão seguira Jesus, porque eles queriam pão natural. E quando eles seguiram Jesus, Jesus deu uma doutrina dura para eles e não explicou nada, irmão. Jesus não explica nada. Jesus não agradou ninguém. Ele disse: eu sou o que eu sou. Jesus disse assim, aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter vida em si próprio. Que doutrina é essa? Canibalismo. Ali havia 12 apóstolos, 70 discípulos e a multidão. O que aconteceu? A multidão disse assim: meu Deus, nós queríamos comer pão, comer peixe. Por quê? Porque dentro de um balaio daquele menino eles pegaram 5 pães e pegaram 2 peixes. E Jesus multiplicou, e a Bíblia diz que sobrou 11 balaios cheios de peixe e pão. O que Jesus estava representando naquela parábola? Ali havia o Irineu, Martim, Columba e Lutero e Wesley, 5 reformadores, 5 pão. Era a parábola das 7 eras, irmão. E ali havia 2 peixes. Paulo foi até o 3º céu, ouviu palavras inefáveis. Paulo, ele disse que foi lá e viu, e ouviu, que não era lícito a nenhum homem ouvir. Um peixe que entrou em outra dimensão, com olho, com sangue, diferente do pão. O pão é reformador, é trigo que vem da terra, o peixe vem da profundeza da água. E nesta era também, Deus levantou um peixe de dentro desse balaio chamado raça humana. E este peixe chamado William Branham, quando o profeta de Deus estava no quarto, ele saiu fora do corpo e entrou na teofania, ele estava a 9 metros e ele estava no paraíso. Te acorda? E de lá do paraíso ele olhava o corpo na cama. Ele estava a 9 metros do corpo. Por isso que o Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade e contemplar a sua formosura. Jesus, ele deu um teste para aquela multidão, a multidão foi embora. Pô, gente, nós queremos encher a igreja. Peraí, Jesus, ô mestre, Rabi, os 12 ficaram, barbaridade. Que oportunidade que nós tivemos de encher a igreja. 20 mil pessoas vieram de barco para a campanha. Nós queremos mais peixe, queremos mais pão. Não. Jesus estava falando desse pão espiritual, que era a Santa Ceia. O profeta irmão Branham disse que era a Santa Ceia. Por isso você deve desejar tomar a Santa Ceia. E a multidão foi embora. E o que é que aconteceu? Os 70 vieram falar com o Senhor. Não, mas nós queremos uma reunião com Jesus. Não, isso aí nós não concordemos. E Jesus falou assim, vamos falar de coisas misteriosas. Jesus disse para os 70, que seria se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Jesus estava falando da assunção de Jesus em Atos 1:7. Em Atos 1:7 ao 9, eles viram Jesus subir na assunção. 2 anjos disseram, varões galileus, porque estáis com os olhos afitos aos céus? Este mesmo Jesus que vós viste ir, há de vir. Aleluia. Aleluia. Então o que acontece? Os 70 foram embora também. Não, né? Senão não entendemos mais nada. Não é para entender, você crê. É para crer. A fé ela não explica. Se ela explicasse, seria um estudo, seria teologia. A fé ela crê. E Deus é movido por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o que aconteceu? Ficou os 12. E Pedro se aproximando de Jesus, Jesus disse, não quereis vós retirar-vos também? Pode ir embora, irmão. O responsável é Deus. É a palavra vivendo em nós. Não quereis vós ir também? Respondendo Simão Pedro disse, para quem iremos nós? E nós, irmão, para quem iremos nós? Para onde tinham os saduceus, fariseus, zelotes, herodianos e os essênios? Ele não disse para onde? Para quem? Pedro disse, Senhor, somente de ti procedem palavras de vida eterna. Nós te amamos, Senhor Jesus. E no ministério do profeta, então, são 3 etapas. Primeira etapa com o judeu foi discernimento de espírito. A segunda etapa foi o quê? Expulsando os demônios e curando os enfermos. E a terceira etapa, então, foi a palavra. Somente a palavra. Agora, ele disse, a primeira puxada foi o ministério de discernimento. O discernimento estava em colocar as mãos sobre as pessoas. Era aquilo. E ele lhe disse que acontecia e que eu conhecia os próprios segredos dos corações. Você se recorda daquilo antes de acontecer? Cerca de 5 ou 6 anos depois, aquilo aconteceu lá em cima no Canadá pela primeira vez. O que foi? O irmão Brana orou. O anjo disse, dá a vida para o peixe. O peixe ressuscitou. Peixe. Estava assim as vísceras. Em cima da água ele deu o peixe andando, nadando. E aí o que aconteceu? Ele criou esquilos com a palavra falada. E então veio a terceira puxada. Mas o profeta disse, cerca de 5 ou 6 anos depois que aquilo aconteceu ali em cima no Canadá pela primeira vez, então o anjo disse, se você continuar sendo sincero, isso simplesmente seguirá em frente. Amém? Agora, a terceira puxada tem acontecido constantemente seguido em frente. Terceira puxada é a palavra falada. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Amém? Feche os olhos. Adore o Senhor. Deus te abençoe pela reverência. Creia no Senhor. Há poder, a vitória, a graça, o livramento. Os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. Receba a vida, receba o poder, receba a libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia. Because thou hast chosen the narrow path, the hardest way,
great portion of heaven is waiting for you because of what you've decided. That was the prophecy that the angel told to the great messenger. And that is what will produce the great victory in the love divine. Let's all sing this one. I will walk this path in the footsteps of Elohim. I wanna get to the end of time. Let divine love live in me. I will walk this path in the footsteps of Elohim. I wanna get to the end of time. That divine love will live in me. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá la gran victoria en el amor divino. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Caminaré este sendero a los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Tu amor divino viva en mí. Caminaré este sendero tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Tu amor divino viva en mí. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar
camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los